Fala aí, meus correligionários, Renato Mani, Moicano aqui. Que vitória histórica do Carlos Prates. Anderson Silva 2.0. Um strike que se compara não só a Topuria, não só a Alex Poatan, mas a Anderson Silva. Eu sei, muitos de vocês vão poder estar julgando, mas, cara, eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho que, estilisticamente, no estilo, na variação de golpes, ele ainda é melhor do que o Topuria e do que o Alex Pereira. Alex Pereira, muito mais poder de nocaute, um campeão com estilo próprio. Agora, Carlos Prates é simplesmente impressionante. Nós estamos falando do cigarro Palates hoje. Agradecer a todo mundo que esteve na live. Eu preciso muito da curtida aqui, ó. Bom, bateu a curtida, repostar o bagulho, repostado, e o comentáriozinho é muito importante. A gente ficou em live agora, fizemos a alegria de vocês. Não custa nada você pagar com uma curtida. Que performance, irmão. Quero falar demais, já vamos começar falando da luta e depois de outros tópicos. Para mim, o melhor brasileiro dá 77 quilos disparado de todos os tempos. Superou qualquer um outro, mesmo que ele não tenha lutado o título. Uma das melhores performances de 77 quilos de todos os tempos. Eu te desafio a mostrar uma performance melhor que essa. Você pode ter campeão mais dominante, você pode ter GSP, você pode falar o que você quiser. O próprio Makhachev, de performance dominante. Agora, um strike, espancar um cara na casa dele do jeito que ele fez, é impressionante. A carreira dele, desde o começo até agora no UFC, é impressionante. Esse cara, não tem o que falar. 77 quilos, tem um novo campeão e o nome dele vai ser Carlos Prates. E vamos começar por aqui no vídeo. Irmão, vamos começar do começo. Semana de luta do Carlos Prates, todo mundo perguntando que horas é a luta do Carlos Prates? Que horas é a luta do Carlos Prates? Chega, irmão. Eu não quero mais falar que horas é a luta do Carlos Prates, filha da puta. Eu acordei 6 horas da manhã pra fazer essa live hoje e tô falando desde 6 horas da manhã. A hora que ia ser a luta do Carlos Prates, acabou. Na próxima luta vocês não vêm mais com isso. E depois que a gente já desabafou aqui, para de perguntar a hora da luta, tá aí, já foi a luta, já foi o nocaute, já foi tudo. Meu filho tá tentando falar comigo ali, mas deixa o like, tá? Deixa o like aí, tá, meu brother? Vamos começar do começo. Apareceu muito à vontade durante toda a semana de luta, na encarada. Meu brother, inclusive, nos bastidores ali, quando tava tendo as outras lutas, o Carlos Prates estava tranquilo, meu brother, rindo. Ele sabia o que iria acontecer. E o GDM já tava com aquela velha costumeira cara de choro, né? Eu vou até tirar aqui e botar o bonezão, né, meu brother? Pra gente farmar a aura. Cara de choro, entrou no octógono no primeiro round. Muita medição, tá? Primeiro round ele já acertou uns 3, 4 chutes na perna, mas tava na medição, tava na distância, os dois de canhoto. Se você tava na live, eu falei, fudeu pro JDM. Finalzinho do primeiro round, o Carlos Prates achou a distância. E qual que é a distância dele? Muito alto, ele botava a cara aqui, como se desse a cara pro cara bater, a guarda baixa e pegando a distância. E aí ele começou a acertar o soco. Então ele fintava aqui, pum, metia na perna, metia na perna. No segundo round já deu pra ver que a perna tava machucada. Eu falei pro editor, editor, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ele achou a distância, ele vai chutar de longe, ele achou o chute na costela e ele achou o chute na cabeça. Ele vai escolher onde ele vai bater, ele vai forçar o JDM a entrar no raio dele. Quando ele entrar no raio, é joelhada. Dito e feito, joelhada, cotovelada. Velho, foi um espancamento, bicho. Foi um espancamento. Se você olhar aqui o espancamento que foi, se a gente olhar ali no Fighter Stats, um cartel perfeito, tá aqui, ó, nocaute no terceiro round. Vamos falar um pouco antes da gente olhar o cartel dele, vamos falar um pouco do nocaute. Então, Carlos Prates é um cara mau. Se você vê no segundo round, o treinador dele de Muay Thai, o Chris, que já tá com ele há muito tempo, veio falando com ele. Carlos, ele não é seu amigo, ele não é seu amigo. Agora, eu não sei por que ele tava fazendo isso, velho. Porque ele não parecia amigo dele hora nenhuma. Na semana inteira ele estava tranquilo. Quando o meu irmão começou a luta, ele fechou a cara e ele espancou o JDM. O que eu achei engraçado foi o treinador dele falando, ele não é seu amigo, ele não é seu amigo, ele não é seu amigo. E eu falei, irmão, não tá parecendo que ele é amigo não, velho. Ele tá batendo pra machucar. E também muito engraçado depois, quando ele chamou a família, ele venceu, levantaram o braço dele. E ele falou, não, o JDM é um campeão, isso aqui são só negócios. Irmão, negócio pra quem? Pra você ou pra ele? Não tava parecendo negócio pra mim, não, velho. Tava parecendo que ele tava te devendo dinheiro, que ele tinha feito alguma coisa com a sua família. E, irmão, foi uma surra. Inclusive, antes do nocaute do terceiro round, parecia que ele ia deixar o cara levantado, do mesmo jeito que ele fazia. Chutava, levanta aí.
para humilhar o cara. Cara, o JDM foi totalmente humilhado. Foi uma performance absurda do Carlos Prates. Esse é o famoso pesadelo. Segundo round ele achou a distância, terceiro round foi só para finalizar. Ele poderia ter deixado mais. Cara, ele machucou muito. Eu quero te mostrar uma parada aqui. Carlos Prates, 24 vitórias, 7 derrotas, apenas 32 anos. Vamos dar uma olhada no cartel. 19 vitórias por nocaute, 3 finalizações. Olha o cartel perfeito no UFC. São 7 vitórias, 1 derrota, 7 vitórias por nocaute. O cara tem 7 lutas no UFC e foram 7 vitórias por nocaute. Cara, dá uma olhada nos adversários que ele enfrentou, tá? Trevin Giles, Charles Hadj, bom strike. Um porteiro da divisão, perdeu pro Gary, Geoff Neal, Leon Edwards e Jack Della Maddalena. Ele é o contender número 1 dessa parada. E a gente também tem que falar um pouco o quão bom é Ian Machado Gary. Cara, esse cara aqui eu já falei em outros negócios, eu não vou entrar muito porque o vídeo não é dele, mas é outro monstro. Essa categoria 77 quilos tá na melhor fase da categoria 77 quilos. A gente tem o Ian Machado Gary, 17 vitórias e 1 derrota, 10-1 no UFC. Cara, ele é muito bom também. E ele venceu do Carlos Prates na malandragem, tá? Uma coisa que a gente tem que falar, o Carlos Prates tem que melhorar um pouco a defesa de queda. Ele foi derrubado pelo JDM, que virou wrestler, e a gente vai falar disso. Porque tá aqui o ranking. Quem que é o campeão? Jack Della Maddalena. Tá aqui, olha, quem é o campeão? Islam Makhachev. Jack Della Maddalena em primeiro. Carlos Prates é o primeiro desafiante dessa categoria. Não tem mais como negar. E ele falou... Ele já deu o spoiler, vai ser Islam Makhachev versus Jungiri e ele vai estar na primeira fila esperando para enfrentar o Islam. Eu te pergunto, muita gente já tomou essa luta como impossível. Ah, ele foi derrubado pelo GDM, ele vai ser derrubado pelo Islam Makhachev. Você tem que lembrar o seguinte, essa luta ele estava treinando para o strike. Ele sabia que o cara poderia colocar para baixo, mas ele levantou muito bem, cansou o cara. Obviamente, se o Islam Makhachev derrubar, ele não vai levantar tão fácil, mas ele vai treinar. Tem uma outra questão a se falar aqui. Ele era do mesmo campo do Rufi, né? Eu não sei se o Rufi ainda continua treinando na Fight Nerds, acredito que não, mas quando ele treinou com o Bino Ascendeni, ele foi derrubado muito fácil. E muita gente fala desse problema da Fight Net com o grappling. Uma coisa eu acho que o Carlos Prates vai fazer, eu não sei se ele vai mudar de academia, mas ele tem que trazer alguém do Daguestão, ele tem que trazer um wrestler, ele tem que trazer uma galera para essa luta, porque vai ser essa luta. Não tem como negar um cara com 7 vitórias por nocaute, que acabou de ganhar do primeiro do ranking. Esse cara é o próximo desafiante. E eu te falo, que categoria, irmão? Que categoria. Imagina o Carlos defendendo o cinturão, quanto, por exemplo, o Michel Morales. Imagina ele defendendo o cinturão contra, sei lá, esses outros já estão contra o Bonfim. O Joaquim Buckley tem que voltar. Tem caras novos aí. Cara, esse Bonfim também eu boto muita fé nele. Tem muito bons strikers. Eu acho que o Ian Machado Gary perde do Makhachev. E eu não sei como é que vai ser por causa do Topuria, mas eu queria ver essa luta. Eu acho que o Carlos Prates, nas 77 quilos, tem mais chance de vencer o Islam Makhachev do que o Ruff teria de vencer o Islam Makhachev na 70. Tá? Dito isso, há sim esse problema da defesa de queda. Ele tem que voltar e ele tem que trabalhar com a equipe dele. Mas eu não sei nem o que falar, mano. Anderson Silva 2.0. Outra coisa que eu gostaria de falar muito é o seguinte, galera, eu vou falar até baixo aqui pra galera não ouvir. Estavam querendo casar. Cigarro Prates contra o McGregor. Você já imaginou a surra que o McGregor ia tomar? A melhor decisão da vida do UFC foi não botar. Ele ia tornar... Foi não botar o McGregor. Ele iria tornar o Carlos Prates uma estrela global. Ele iria jambrolhar o McGregor de uma maneira nunca antes vista. Nunca antes vista. Deixa o like que tá sem edição. Nunca antes vista. Pura maldade. A última coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte. Eu vi muita gente falando desse negócio do Islam Makhachev que derrubaria o Prates. Você tem que lembrar que o Prates não... Aliás, que o GDM não tem a mesma defesa do que o Makhachev não tem a mesma defesa de mão do que o JDM. O JDM foi derrubado... Derrubou fácil? Derrubou. O Carlos Prates vai ser derrubado pelo Makhachev? Talvez. Mas uma coisa que o Makhachev não tem é a absorção de golpes e a guarda do JDM. Por que eu dito isso? Porque um cara como o Moicano deu um knockdown no Macaxeira.
Se o Moicano deu um knockdown no Macaxeira, você imagina o Cigarro Prates. Imagina o que o Cigarro Prates ia fazer com esse cara. Beleza? A última coisa que eu tenho pra falar é o seguinte: muita gente critica o cara que ele fuma, que ele bebe. Irmão, esqueça isso. Isso não tem nada a ver. Veja pelas lutas do cara. Muita gente fala, não sei o que, o cara é petista, o cara é esse, o cara é aquele. Irmão, foda-se isso. O cara é um monstro. E o cara é o próximo campeão das 77 quilos. E pra falar que ele é o melhor campeão das 77 de todos os tempos, eu te pergunto o seguinte: é meu amigo e é um ídolo também, tanto o Demian Maia quanto o Durinho. Agora, no auge, quem você acha que venceria? Carlos Prates ou Demian Maia? Carlos Prates ou Gilberto Queimaduras? Não tem como, velho. Essa categoria 77 aí é do brasileiro. Ele pode perder pro Makhachev? Ele pode, mas ele pode nocautear. Deixa o like, deixa o seu comentário. Vídeo de sábado aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou da live. Vambora.